Fala, Corinthians, como é que vocês estão? Tudo certo? Pré-jogo aqui no canal, faz tempo que a gente não tem, vocês pediram, tá aqui de volta, de uma maneira mais simples, sem muita edição. Quero trazer aqui todas as informações que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo e bora para esse pré-jogo contra o Vitória fora de casa do Campeonato Brasileiro. Para a tela do meu computador, eu quero começar já mostrando aqui algo muito importante para vocês. Aqui, página do canal. Pô, que maneiro, deu muito certo o último vídeo que eu postei aqui. Se você ainda não viu, confere aí agora mesmo. A simulação da reta final do Campeonato Brasileiro. Voltei a fazer vídeos entre meio os jogos e funcionou. Muita galera voltou a se inscrever, gente que não via o canal, pensou, viu novamente ali nos seus recomendados no YouTube e falou, pô, que maneiro, voltou a aparecer os seus conteúdos pra mim. Que bom, o YouTube tá trabalhando para que esse canal volte a ser ativo e eu também tô muito feliz de voltar a trazer conteúdo para vocês além dos pós-jogo. Então seja muito bem-vindo, o último jogo já deu mais de 10 mil visualizações, espero que esse vá bem novamente e que a gente continue trazendo muito conteúdo para vocês por aqui. Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. E bora lá, meus amigos. Antes de falar do jogo contra o Vitória, tem uma curiosidade muito massa, no geral aqui, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu vi lá no Instagram do meu mano João de Matos, muito bom. Se você ainda não é inscrito, ou melhor, um seguidor dele lá no Instagram, confere lá que tem muita curiosidade legal do mundo Corinthians. E uma delas que eu vi curti muito, curiosidades em relação ao uniforme e conquistas do Corinthians. A parceria entre Nike e Corinthians já fez várias releituras de uniformes e a gente pode começar com algumas curiosidades muito interessantes. Por exemplo, essa de 1983, onde o Corinthians foi campeão contra o São Paulo, e em 2013 a Nike fez uma releitura. E o que aconteceu nesse ano? Sim, no ano da releitura o Corinthians foi campeão também contra o São Paulo. Aí, claro, na Recopa, né, em 2013, mais teve essa curiosidade. Mas não para por aí, meus amigos. A gente foi campeão em 2000, correto? Contra o Vasco lá no Rio de Janeiro. E em 2015, o Corinthians, a Nike, junto com o Corinthians, fez uma releitura. E nesse ano de 2015 a gente foi campeão novamente com a releitura dessa camisa, e aonde? No Rio de Janeiro, jogando contra o Vasco. Claro que não era um confronto direto, o Vasco não estava brigando pelo título. Eu já agora me deu uma leve bugada aqui, não, foi 2011 que o Vasco tava brigando com a gente pelo título, mas sim, coincidência do Corinthians nesse ano da releitura ser campeão no Rio de Janeiro e contra o Vasco. Então, não para por aí, calma lá que eu vou chegar num ponto que muito pode te interessar em breve, inclusive. Vamos falar aqui de 1977, onde o Corinthians foi campeão paulista contra a Ponte Preta, né? E em 2017, eu falei 77, correto? Sim, 77. Em 2017, 40 anos depois, a Nike também fez uma releitura. E o que aconteceu, meus amigos? A Ponte Preta conseguiu a façanha novamente de chegar na final do Campeonato Paulista e o Corinthians foi campeão no ano da releitura também. E agora, olha essa bela peita que eu estou aqui agora, meus amigos. Linda, né? Releitura também do título de 2000. E olha só aonde que eu vou querer chegar. Primeiro aqui o nosso esquadrão, sensacional, em 2000. E olha agora onde é que eu vou chegar. Coloquei... Primeira imagem que eu vi do nosso monstro, Charles, que inclusive pode aparecer como novidade no jogo contra o Vitória, mas eu já vou chegar lá. Olha o que pode acontecer agora nesse ano, meus amigos. No ano de releitura, novamente, depois de 25 anos do Mundial, o Corinthians pode ser campeão de uma competição, pode ser que seja contra o Vasco e pode ser que seja no Maracanã. Porque os sorteios foram realizados dos mandos de campo. Se o Corinthians avançar para uma final e o Vasco também, inclusive a final, a grande final será no Maracanã, que já está, esse caminho já está traçado. Então, você não sente uma curiosidade vindo por aí, inclusive depois desse histórico que eu trouxe para vocês e que de muitas coincidências? Ai, meu amigo. Já pensou se isso acontece novamente, do Corinthians ser campeão contra o Vasco no Maracanã, uma competição muito importante, num ano de releitura novamente do uniforme? A gente já tem que ir pensando na qual será a releitura do próximo ano, não é verdade? Enfim, só uma curiosidade massa que eu gostaria de trazer para vocês aqui, que inclusive veio lá do canal do João de Matos. Canal não, né? Da página no Instagram. Eu tenho que ser mais ativo no Instagram, mas é difícil. Produzir conteúdo para todos os lados é difícil,
para conciliar com o trabalho atual, né? Mas enfim, inclusive se você não me segue lá no Instagram, segue lá porque pode ser que eu comece a postar conteúdos dedicados lá também em breve. E qual que é o meu arroba lá? Você pode digitar Corinthians Tal que você vai achar facilzão. Bora pro pré-jogo, então, de fato mesmo, novidades contra o Vitória, o que a gente vai ter de escalação, o que vai mudar para esse jogo, quais são as nossas ambições para essa partida também, e já começar relembrando a reta final do Brasileirão 2024, onde o Vitória fez parte daquela sequência incrível de vitórias, onde a gente começou ganhando o Atlético Paranaense no Brasileirão, depois Cuiabá, Palmeiras e Vitória, então foi o quarto time que a gente venceu naquela sequência absurda, relembrando contra Cruzeiro, Vasco, Criciúma, Bahia e Grêmio, fechando com um gol até de bike do Memphis Depay naquela última rodada. Sensacional! Por que não fazer essa reta final novamente incrível no Campeonato Brasileiro? Eu fiz a simulação, se você não viu ainda, não vou dar spoiler, confere aqui, e é possível do Corinthians avançar algumas posições e conseguir através de um backup, digamos assim, igual vocês comentaram ali no último vídeo, também uma classificação via Campeonato Brasileiro para Libertadores, caso dê tudo errado na Copa do Brasil. E Copa do Brasil muito interessante também, deixa eu puxar aqui as definições de mando, como eu falei, já foram definidas inclusive até a final, mas uma coisa muito boa também para logística, é que aqui esse jogo contra o Cruzeiro no Brasileirão já vai ser emendado do jogo também da Copa do Brasil, então não vai precisar aquele bate e volta, ficar indo e voltando Minas, São Paulo, não, já vai ficar lá, já vai ser tudo resolvido por lá mesmo, muito interessante. Mas pegando aqui a tabela do Campeonato Brasileiro para a gente fazer essa leve análise, caso o Corinthians vença essa partida, que é de suma importância, parece que não, parece que é apenas mais um jogo do Campeonato Brasileiro, mas não é, a gente já pode subir para 39 pontos, meus amigos. E caso dê tudo errado com os times aqui de cima, a gente já cola no G7, no G8, para começar a vislumbrar uma vaga através de pré-libertadores, caso abra essa vaga extra através ali de vagas de campeonato, de times que vençam Libertadores ou Copa do Brasil. Caso dê tudo errado no Copa do Brasil, não vai dar, mas caso dê. Então o Corinthians, se perder também, pode ficar muito, muito, muito perigoso para todos esses times, inclusive para Corinthians aqui, meus amigos. Porque se a gente perde mais uma vez para mais um adversário que está na zona de rebaixamento, acende aquele alerta iminente. Porque Vitória pode ir para 34 e a gente tem apenas 36 pontos e já tem o mesmo número de jogos que eles. Não é igual o Santos e o Atlético Mineiro, por exemplo. Se bem que o Santos está bem complicado, meus amigos. O Santos tem um jogo a menos, só que olha a sequência do Santos, que vale a pena ser frisada aqui também. Próximos jogos do Santos, vai pegar Botafogo, Fortaleza, Palmeiras, Flamengo, Palmeiras, Mirassol. Meu Deus, o Santos está muito, mas muito... e o jogo a menos que eles têm é justamente contra o Palmeiras. Aquele jogo que foi remarcado para o segundo turno, eles vão enfrentar duas vezes o Palmeiras, que vai provavelmente levar 6 pontos. Aí, por um lado é ruim, por outro lado é engraçado, pro lado do Santos é engraçado, pelo lado do Palmeiras ter 6 pontos garantidos aqui também é ruim, né, por causa que eles estão brigando pelo título. Mas enfim, então pra gente aqui o Santos está muito, mas muito complicada a situação deles e a gente não pode, em hipótese alguma, perder esse jogo pro Vitória. Na simulação, já posso até adiantar que eu coloquei um empate como um resultado real de acontecer agora, né, nesse sábado no Campeonato Brasileiro. Não seria uma das piores situações visto em tabela, só que caso o Corinthians queira avançar posições, necessita dessa vitória contra o Vitória. E qual que é o retrospecto geral contra o Vitória no Campeonato Brasileiro? É muito positivo. Se a gente pegar aqui, a gente tem 27 vitórias contra apenas 7 deles. E isso no geral em 50 partidas disputadas no confronto completo. No Campeonato Brasileiro é ainda melhor pra gente. A gente tem 23 vitórias no Brasileirão contra 5 vitórias deles. Ou seja, é muita disparidade. Inclusive a última vitória deles jogando lá no Barradão faz bastante tempo, foi em 2016. Lá se vão 9 anos. A gente perdeu uma na Neoquímica Arena também, que foi a única derrota que a gente teve pra eles na Neoquímica Arena, justamente no ano onde a gente foi campeão brasileiro, em 2017. Que foi, se eu não me engano, naquela fase que o Corinthians estava oscilando e depois veio partida contra o Palmeiras, a gente ganhou. A clássica história do pão! Eu não jogo mais! Do craque Neto, né? Onde ele conseguiu reanimar, digamos assim, aquele elenco para rumo à conquista do Campeonato Brasileiro daquela
temporada. E depois disso, o Corinthians não perdeu mais. Então já são 3, 6, 7 jogos sem derrota, com 3 vitórias e 4 empates. E o Corinthians pode novamente conseguir um resultado positivo para ficar ainda mais bem posicionado no Campeonato Brasileiro. E é isso que a gente espera dessa partida contra o Vitória, que veio de uma vitória contra o Santos, né? Já conseguiu um respiro e agora vem motivado para sair dessa zona de rebaixamento. O que teremos de escalação para essa partida, meus amigos? Muito provavelmente será esse o time aqui, inclusive levantamento feito pelo meu timão. E a gente vê novidades começando do gol. Hugo Souza com um problema no ombro, luxação no ombro após uma queda na partida com o Atlético Mineiro, vai ficar de fora e o Felipe Longo terá a chance de mostrar a que veio, visto que contra o Santos, infelizmente, não teve muito que ser feito, né? Os gols não foram culpas dele e a gente tomou ali um vareio, pô, de geral. O primeiro tempo foi ridículo e agora a gente tem a possibilidade de ver o Felipe Longo em mais uma partida e não vamos queimar o garoto. Pelo jeito ele tem potencial sim. Vamos dar tempo ao tempo, vamos mostrar, vamos dar chance para ele mostrar que veio e essa é mais uma delas que ele pode agarrar com unhas e dentes. Claro, o Hugo Souza, nosso goleiro completamente titular, mas é bom ter uma sombra, e principalmente de um já da base vindo e despontando aí ainda mais interessante. A gente tem mais novidades, a gente pode ter André Ramalho e Gustavo Henrique na zaga, ok, porém o Charles pode ser improvisado na lateral direita, porque o Mateuzinho tem um acúmulo de 3 cartões amarelos e está suspenso dessa partida. E aí pode ficar entre Charles e Félix Torres, essa improvisação na direita. Pô, é difícil escolher, né, qual que é o menos pior, mas no meu ver, realmente eu também iria com o Charles ali pela direita, porque Félix Torres ninguém merece, né, meus amigos? E aí tem uma novidade muito importante, Raniel, beleza, fazendo a primeira volância, porém a gente tem uma novidade, que uma possível volta de André Carrillo nessa partida, e tá em dúvida inclusive para entrar entre os 11. A gente tá entre José Martínez, que estaria voltando após toda aquela confusão, o adiamento da reapresentação dele por conta de problemas pessoais com o seu filho lá, enfim. E agora a gente pode ter a volta do Martínez e tá entre Martínez e Carrillo essa segunda vaga ali no meio de campo, fechando o losango pela esquerda. Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto, nosso trio-gin novamente disponível para uma partida começando dos 11 titulares. Então aí o Dorival começa a ter o time principal novamente à disposição, coisa que ele não teve desde a sua chegada no timão, né? Então, ao meu ver, é uma boa escalação que a gente pode sim trazer os 3 pontos num jogo difícil, sempre fora de casa. O Corinthians nunca consegue essa imposição que tem na Neoquímica Arena, mas é uma boa escalação que mesmo com os desfalques, ainda assim o time se mantém muito forte para essa partida. E após vitória, nossa sequência de 3 jogos são de adversários que estão muito próximos da gente na tabela e hoje se encontram naquela faixa intermediária. Tanto, tô falando de Grêmio, Bragantino e Ceará. Então a gente não vai fazer também viagens muito longas, na verdade muito próximas, né? Porque o Corinthians vai jogar em casa contra o Grêmio, não vai sair do estado para pegar o Bragantino e vai pegar o Ceará jogando em casa também e emendando, se a gente for colocar uma quarta partida, também o clássico contra o São Paulo na Neoquímica Arena, onde a gente tá para ganhar dos caras, porque faz muito tempo que a gente tá ali por aquele jogo que realmente reforça aquela superioridade que a gente vinha atento contra o São Paulo na Neoquímica Arena. Enfim, os 4 jogos o Corinthians vai ficar muito por ali e depois vai fazer aqueles 2 jogos emendados contra o Cruzeiro lá em Minas Gerais. Então, o meu panorama breve pro Corinthians no Campeonato Brasileiro é positivo. Espero que esse time agora, com a volta dos titulares, inclusive com o Carrilho, muito maneiro a gente ter essa volta antecipada dele, visto que quando ele se machucou era até provável que ele nem disputasse mais nenhuma partida em 2025, tem um time forte, ganhando o corpo, para que quando a gente chegue nessas semifinais contra o Cruzeiro a gente esteja no talo a 100%. Seja muito bem-vindo ao canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, porque também teremos pós-jogo amanhã. No que terminar a partida eu volto aqui para conversar com vocês, espero que feliz. Rumo aí uma nova arrancada do Corinthians no Campeonato Brasileiro em 25, visto que a gente já teve essa participação do Vitória no ano passado também. Forte abraço, que falou Flores Pavilac e até a próxima. Vai Corinthians, meus amigos.